Não precisamos da opinião de uma funcionária júnior, disse Preston, me interrompendo no meio da fala. A voz dele ecoou pela mesa de reunião impecável, enquanto 12 executivos assistiam à minha exposição constrangedora. 3 meses de pesquisa simplesmente desapareceram quando ele avançou para o próximo slide. Senti meu rosto esquentar, não de vergonha, mas de indignação. 7 meses naquela empresa, incontáveis noites abrindo mão de sono, relações e sanidade para aperfeiçoar aquela apresentação, tudo para ele me ignorar completamente, como se eu não fosse nada. Os representantes do cliente se mexeram nas cadeiras, visivelmente desconfortáveis, evitando o contato visual, enquanto Preston seguia com projeções que eu sabia que estavam completamente equivocadas. A emenda tributária regional leste acabaria com tudo o que ele estava prometendo. Enquanto ele falava de um crescimento de 30% com uma confiança que não se sustentava, peguei meu bloco de notas. 2 linhas. Era só o que eu precisava. Deslizei o papel dobrado até a Dira, a principal representante do cliente. Ela leu, conferiu algo no tablet e se levantou de repente. Precisamos pausar essa reunião e verificar essa informação, anunciou ela, olhando para os outros executivos. Antes de continuar, você precisa entender uma coisa importante. O que vou contar não é só uma história de vingança no trabalho. É sobre o que acontece quando pessoas competentes são constantemente silenciadas. Fique até o final, porque o que eu fiz depois mudou não apenas a minha trajetória profissional, mas também transformou uma cultura empresarial que há anos vinha sufocando a inovação. Meu nome é Merit Voss. Aos 28 anos, eu era a analista financeira mais jovem já contratada pela Waterstone Consulting. Formada em economia e ciência de dados, recusei propostas de 3 grandes empresas, porque a Waterstone prometia um ambiente meritocrático, onde as ideias teriam mais valor do que o tempo de casa. Essa promessa desapareceu já na minha primeira semana. Sempre fui muito observadora. Minha avó dizia que eu tinha um tipo de percepção para problemas que passavam despercebidos pelos outros. Eu identifico padrões, inconsistências e oportunidades que ficam logo além do que a maioria consegue enxergar. Essa habilidade me tornou uma excelente analista, mas também me colocou na mira de pessoas que se sentiam ameaçadas por uma competência que não conseguiam controlar. O problema começou exatamente 7 meses antes daquela reunião. Durante verificações rotineiras, encontrei uma falha regulatória na nossa metodologia contábil que poderia gerar penalidades federais. Nada ilegal. Apenas um erro na forma como os passivos contingentes estavam sendo calculados em operações internacionais. A solução era simples, mas o impacto poderia ser grave se aquilo fosse ignorado. Preparei um relatório detalhado com orientações de correção e entreguei pessoalmente para Preston, meu supervisor direto. A resposta dele foi um gesto superficial com a cabeça e um "vou conferir". 3 dias depois, todas as equipes de contabilidade receberam uma orientação urgente para adotar novas medidas. O memorando vinha assinado por Preston e reproduzia exatamente o conteúdo do meu relatório. Na reunião mensal com toda a empresa, o CEO agradeceu Preston pessoalmente pela sua atenção em proteger os interesses da companhia. Ele recebeu um bônus de desempenho de $15.000. Eu não recebi nada, nem sequer o reconhecimento de que a descoberta tinha sido minha. É assim que as coisas funcionam por aqui, sussurrou Zoe, a única colega que acabou se tornando minha amiga. Não adianta ter registro se o seu nome não tiver força. Tentei acreditar que aquilo tinha sido um caso isolado. Talvez Preston tivesse a intenção de me dar crédito, mas acabou não fazendo isso na correria. Decidi me esforçar ainda mais, chegando às 6:30 da manhã para analisar tendências de mercado antes das reuniões e ficando até tarde, muitas vezes até o último funcionário da segurança passar. 3 meses depois de começar no cargo, identifiquei um problema de sustentabilidade na forma como estávamos lidando com a cadeia de suprimentos, o que criava riscos desnecessários para os clientes. As regulamentações ambientais estavam mudando na Europa, e nossa estratégia deixava os clientes expostos a falhas no cumprimento das regras que surgiriam em até 18 meses. Mais uma vez, preparei uma análise completa com possíveis alternativas. Dessa vez, enviei o material pelos canais oficiais, colocando na pasta compartilhada do projeto com os devidos créditos e avisando toda a equipe por e-mail.
2 dias depois, meu arquivo sumiu do sistema. Quando questionei, disseram que era manutenção do servidor. Alguns arquivos foram temporariamente perdidos. Uma semana depois, Preston apresentou para a diretoria novas diretrizes de sustentabilidade. Toda a minha análise apareceu ali, slide por slide, gráfico por gráfico, sem qualquer menção ao meu nome. Quando surgiram perguntas sobre o método, ele explicou a forma como fiz a análise com total naturalidade, como se fosse dele. No dia seguinte, ele mudou para uma sala maior, com vista para o porto. Fui falar com ele em particular, tentando manter a calma apesar da tensão. Eu gostaria de reconhecimento pela minha análise de sustentabilidade, disse, parada na porta enquanto ele admirava a paisagem. Preston girou a cadeira devagar. Reconhecimento? A Waterstone é um ambiente colaborativo, Merritt. Aqui, ninguém é dono de ideias. Elas pertencem à equipe. E, além disso, o seu material inicial precisava de ajustes importantes antes de ser apresentado. Encare isso como uma oportunidade de aprendizado sobre como posicionar melhor suas descobertas. Os tais ajustes foram basicamente mudar a fonte e colocar o logotipo dele no topo. Com o passar das semanas, o padrão se repetia. Nas reuniões, sempre que eu começava a apresentar uma ideia, Preston interrompia, dizendo que voltaríamos nisso depois. Esse depois nunca acontecia. Em outros momentos, ele mudava o foco dizendo que precisávamos tratar de assuntos mais importantes. Curiosamente, os meus nunca entravam nessa lista. Quando havia clientes presentes, a situação piorava. Se eu falava, Preston fazia pequenos gestos de desaprovação, minando minha credibilidade antes mesmo que eu pudesse me posicionar. Depois de 5 meses, a sensação de invisibilidade passou a me acompanhar o tempo todo. Eu me olhava no espelho do banheiro tentando confirmar que ainda estava ali. Comecei a falar mais alto nas reuniões, apenas para ver a atenção passar direto por mim. Minha confiança começou a desaparecer. Passei a duvidar de análises que antes eram naturais para mim. Comecei a ter dificuldade para dormir. Minha avó, que me criou contando histórias das próprias experiências em um meio acadêmico dominado por homens, percebeu a mudança nas nossas conversas semanais. Você está diferente, disse ela em um domingo à noite. Lembre do que eu sempre te falei. Quem tenta calar os outros tem medo do que pode ser dito. Aquilo despertou algo dentro de mim. Na manhã seguinte, comecei a registrar tudo. Passei a manter anotações detalhadas das minhas contribuições, horários de envio de arquivos e registros de cada interação com Preston. Também comecei a me colocar em cópia oculta nos e-mails e a salvar versões offline de todo o meu trabalho. Eu ainda não pensava em vingança, apenas buscava criar responsabilidade onde as estruturas da empresa não ofereciam isso. A reunião trimestral de estratégia com a Elmstead Industries representava a maior oportunidade da Waterstone naquele ano. A Elmstead estava avaliando consolidar seus serviços de consultoria, e nossa apresentação definiria se conquistaríamos os direitos exclusivos sobre suas operações em toda a América do Norte, um contrato de no mínimo $30 milhões. Durante 3 meses, nossa equipe se preparou intensamente. Fui encarregada de analisar as ineficiências de mercado que poderiam afetar as projeções de crescimento. Preston deixou claro que aquela era minha chance de demonstrar meu valor para a empresa. Mergulhei completamente na pesquisa, identificando um ponto regulatório decisivo, a Emenda Tributária Regional Leste, que mudaria de forma significativa a equação de lucratividade para os prestadores de serviço no setor da Elmstead. Isso ainda não era amplamente conhecido. Identifiquei sinais iniciais por meio de transcrições públicas de comissões legislativas e minutas regulatórias disponíveis. A emenda tornaria inválida toda a nossa estratégia de crescimento, a menos que reorganizássemos nossa forma de atuar. Desenvolvi uma nova forma de organizar a estratégia que não apenas protegeria a Elmstead do impacto tributário, como também poderia gerar uma vantagem competitiva relevante. Na noite anterior à apresentação, enviei minhas conclusões a Preston. A resposta chegou às 23h43. Recebido. Vamos conferir as informações antes da reunião. Quando entrei na sala de conferências na manhã seguinte,
Preston evitou olhar para mim. A apresentação exibida na tela principal não incluía nenhuma das minhas conclusões sobre a mudança tributária. Quando tentei fazer uma pergunta em voz baixa, Preston se deslocou para o outro lado da sala. 12 executivos da Elmstead estavam sentados ao lado da equipe de liderança sênior da Waterstone. Nosso CEO fez as apresentações iniciais e, em seguida, passou a palavra para Preston. Ele começou destacando oportunidades de crescimento sem precedentes, vantagens competitivas e projeções de lucratividade que, na prática, desmoronariam com as mudanças tributárias que estavam por vir. 20 minutos depois, durante a transição entre partes da apresentação, levantei a mão. Antes de continuarmos, há um fator regulatório crítico. Foi nesse momento que Preston me interrompeu com desprezo. Não precisamos da opinião de um júnior. Enquanto Adira lia minha anotação sobre a alteração tributária, seu comportamento mudou. Ela conferiu algo no tablet e então falou, olhando para os outros executivos. Precisamos pausar essa reunião e verificar essa informação. A expressão de Preston mudou imediatamente. A segurança que ele demonstrava desapareceu, dando lugar à confusão, depois ao nervosismo e, por fim, à irritação, conforme ele começava a entender o que estava acontecendo. Os demais executivos ficaram em silêncio, sem saber exatamente o que havia ocorrido, mas percebendo claramente a mudança no clima da reunião. Que emenda? Perguntou Preston, com a voz mais aguda que o normal. Adira levantou meu bilhete. Essa revisão tributária aparentemente muda tudo no que você apresentou. Curioso que sua analista júnior soubesse disso, e você não. Preston se virou para mim, com o olhar endurecido. Isso é completamente inadequado. Se você tinha alguma preocupação com a apresentação, existem canais apropriados. Os mesmos canais pelos quais meu relatório de sustentabilidade simplesmente desapareceu, respondi em tom baixo. O CEO da Waterstone interrompeu, com o rosto tenso. Vamos fazer uma pausa de 15 minutos. Merit, Preston, precisamos discutir isso com a liderança. Adira, você e sua equipe podem aguardar na sala de espera para clientes? Enquanto todos saíam, Zoe passou atrás de mim e sussurrou. Meu Deus, Merit. Se você ainda está acompanhando, precisa entender algo importante. Aquele momento não era sobre vitória nem sobre vingança. Era assustador. Meu coração batia acelerado enquanto eu seguia o CEO pelo corredor, consciente de que poderia ter comprometido minha carreira ao tentar proteger um cliente de decisões baseadas em informações erradas. Mas, às vezes, agir com integridade significa arriscar tudo pelo que você construiu, principalmente quando os sistemas que deveriam reconhecer o mérito falham. Se você está acompanhando até aqui, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Ative o sino para receber notificações, porque o que aconteceu depois mudou não só minha posição, mas também toda a estrutura de poder dentro da Waterstone. O escritório do CEO parecia estranhamente silencioso depois do que havia acontecido na sala de reunião. 9 Elmsbrook, nossa CEO nos últimos 8 anos, fez um gesto para que nos sentássemos enquanto permanecia em pé. Era uma postura de autoridade que eu só tinha visto em situações disciplinares sérias. Expliquem o que aconteceu, disse ela, olhando de um para o outro. Preston se recompôs primeiro. Merit ignorou o protocolo e comprometeu a apresentação com informações que não foram devidamente conferidas. Esse tipo de insubordinação... A emenda tributária regional leste foi aprovada na comissão final na semana passada. Interrompi, com a voz mais firme do que eu imaginava. Ela recategoriza os serviços de consultoria baseados em conhecimento na seção 4.3 do Código Comercial, aplicando uma sobretaxa de 22% sobre transações internacionais. As projeções que apresentamos à Elmstead consideravam uma carga tributária de 6%. Essa mudança elimina completamente a margem de lucro dentro da estrutura que propusemos. 9 olhou para Preston. Você analisou essas informações antes da reunião de hoje? Preston hesitou. A Merit trouxe algumas conclusões ontem à noite. Não houve tempo suficiente para conferir tudo adequadamente. Peguei um e-mail impresso na minha bolsa. Identifiquei esse problema há cerca de 3 semanas
durante a fase inicial da pesquisa. Esta é minha primeira notificação para Preston, datada de 5 de março. Entreguei o documento a 9. Enviei 7 comunicações de acompanhamento desde então, cada vez mais urgentes. O rosto de Preston ficou vermelho. Essas análises não eram conclusivas. E isto, continuei, pegando outro documento. Minha avaliação completa sobre como essa mudança afetava tudo foi enviada ontem, detalhando exatamente o impacto no modelo de negócios da Elmstead. Coloquei ao lado do e-mail. O texto da emenda está disponível nos registros legislativos públicos. A verificação inicial pode ser feita rapidamente, com validação mais completa em seguida. 9 analisou os documentos, com a expressão ficando mais séria. Preston, você consegue explicar isso? Ele ajeitou a gravata. Com todo respeito, 9, esse tipo de proposta muitas vezes é aprovado em comissão e não se transforma em lei. Alertar clientes com base em cenários incertos pode gerar pânico desnecessário. Preferi aguardar confirmação. A seção 4.3 foi assinada ontem à tarde. Respondi com calma. Ela passa a valer a partir de 1º de julho. O calendário fiscal da Elmstead faz com que eles sejam impactados imediatamente. 9 voltou o olhar para mim. Como você sabe que foi assinada tão rápido? Essa informação ainda não está amplamente divulgada. Eu confirmei isso cruzando múltiplas fontes oficiais e comunicados regulatórios divulgados hoje pela manhã. Preston se exaltou. É exatamente isso que estou dizendo. Ela está usando fontes externas e apresentando como se fosse análise própria. Chega, disse 9, levantando a mão. Preston, aguarde lá fora. Preciso conversar com a Merit e a sós. Depois que ele saiu, 9 sentou-se e passou a me observar com mais atenção. 7 meses na Waterstone, certo? Assenti. E antes disso? Trabalhei com análise de dados no Instituto de Política Econômica da Universidade de Westford por 3 anos. Ela tocou no relatório à sua frente. Esse trabalho é extremamente detalhado. Por que não vi seu nome em propostas anteriores? A pergunta despertou algo dentro de mim. Talvez a sensação de que não havia mais nada a perder. Por que meu nome é retirado antes que os documentos cheguem até você? Respondi. O protocolo de conformidade contábil do meu primeiro mês foi originalmente desenvolvido por mim. A estratégia de sustentabilidade apresentada no último trimestre, minha análise. A estratégia de retenção de clientes da Harlow Manufacturing foi baseada na minha pesquisa. A expressão de 9 permaneceu neutra. São acusações sérias, Sra. Voss. Tenho registros de tudo. Envios originais com metadados, histórico de comunicação e depoimentos de integrantes da equipe. Ela concordou lentamente. Eu já suspeitava que algo assim pudesse estar acontecendo entre os analistas juniores. Mas não imaginava que tivesse se tornado algo tão recorrente. Ela pressionou o interfone. Rina, por favor, peça para a Dira da Elmstead vir até aqui. E solicite a segurança que acompanhe Preston até o RH para os procedimentos formais. Meu coração acelerou. Procedimentos formais? Vamos tratar disso depois que resolvermos a situação com o cliente. Ela voltou a me observar. Você assumiu um risco profissional muito grande hoje, Merit. O que fez você decidir correr esse risco agora? Pensei por um momento antes de responder. A Elmstead teria perdido milhões ao seguir nossa estratégia equivocada. Eu não podia permitir que isso acontecesse, independentemente das consequências. Mesmo sabendo que poderia ser dispensada por insubordinação? Integridade não depende de estabilidade no emprego. Algo mudou na expressão de 9. Talvez respeito ou reconhecimento. Antes que ela respondesse, a Dira entrou na sala. Sra. Layton, disse 9. Peço desculpas pelo que aconteceu hoje. A Dira se sentou na cadeira que Preston ocupava. Na verdade, estou interessada. Sua analista júnior acabou de evitar que cometêssemos um erro estratégico extremamente grave. Ela se virou para mim. Essa mudança tributária teria comprometido completamente nosso cronograma.
Como você identificou isso tão cedo? Nos 30 minutos seguintes, expliquei a forma como fiz a análise, detalhando como essa mudança afetava tudo e apresentando a nova forma de organizar a estratégia que eu havia desenvolvido para lidar com o cenário tributário. Adira fez perguntas diretas, enquanto Novi acompanhava a conversa com atenção crescente. Quando terminei, Adira olhou para Novi. Gostaríamos que Merit estivesse diretamente envolvida na liderança da proposta revisada. Novi assentiu. Pode deixar. E mais um ponto, acrescentou Adira. O Conselho da Elmstead tem preocupações sobre como a Waterstone lida com diferentes pontos de vista. O que vimos hoje deixou isso evidente. Nosso novo contrato incluirá diretrizes relacionadas a processos de decisão mais inclusivos. Depois que Adira saiu, Novi se inclinou levemente para a frente. Parabéns, Merit. Você ajudou a garantir nosso maior contrato e, ao mesmo tempo, revelou um problema sério de liderança. E o que acontece agora? Perguntei. Preston foi afastado e está sob investigação formal, com efeito imediato. O comportamento dele fere nossos padrões éticos e demonstra falhas que não podemos ignorar. Ela tocou na tela do computador. Estou analisando seu histórico profissional. Seus resultados de desempenho são excelentes, mas suas avaliações de promoção são surpreendentemente negativas. Essas avaliações foram feitas por Preston. Sim, e deixam de ter validade a partir de agora. Novi se levantou. Enquanto isso, você assumirá temporariamente a liderança do projeto Elmstead, até concluirmos essa avaliação. Terá autonomia para escolher sua equipe. A mudança foi tão rápida que levei alguns segundos para assimilar. Obrigada pela confiança. Ainda não agradeça. Ela deu um leve sorriso. Você provocou um impacto grande aqui dentro. Nem todos vão reagir bem. Voltar para minha mesa foi uma experiência estranha. As pessoas cochichavam enquanto eu passava. E a história do que havia acontecido já circulava pelo escritório. Zoe estava me esperando, visivelmente surpresa. Eles acompanharam o Preston até a saída com um segurança. Ela disse em voz baixa. O acesso dele foi restringido logo após sair da sala. O que aconteceu? Antes que eu respondesse, meu e-mail notificou uma nova mensagem. Era de Novi, confirmando minha nova posição temporária e incluindo convites para reuniões de liderança que antes eu não participava. A última linha dizia: defina os integrantes da equipe Elmstead até o final do dia. Você tem total liberdade de escolha. Tudo mudou muito rápido. Ao longo do dia, comecei a formar minha equipe, escolhendo não pelos cargos mais altos, mas por profissionais que também tinham sido deixados de lado. Dominique, com seus modelos inovadores de precificação, Hélio, com sua visão de economia comportamental, e Zoe, com seu domínio sobre padrões regulatórios. Trabalhamos durante toda a noite, avançando de forma significativa na reconstrução da proposta da Elmstead. Ao amanhecer, apresentamos a versão revisada para Novi. Ela aprovou com poucos ajustes. Este trabalho está excelente, disse. Fica claro que eu estava avaliando o talento da forma errada. A mudança ultrapassou minha situação individual. Nas semanas seguintes ao incidente, a Novia iniciou uma reestruturação em toda a empresa. Novas regras para reuniões passaram a exigir contribuições registradas de todos os integrantes. Foram criados canais anônimos para relatar casos de apropriação indevida de ideias. As avaliações passaram a incluir opiniões de colegas, não apenas de supervisores. O mais marcante foi a implementação do chamado Protocolo Voz, nome que, para minha surpresa, fazia referência a mim. Esse protocolo determinava que todas as apresentações para clientes incluíssem partes desenvolvidas por profissionais mais juniores, garantindo visibilidade em todos os níveis. A saída de Preston revelou a dimensão do problema. 17 analistas relataram experiências semelhantes, tendo suas ideias apropriadas por ele. 3 gestores que ignoraram esse comportamento sofreram rebaixamento. A cultura começou a se transformar. Primeiro de forma lenta, depois com mais consistência. 6 semanas depois, apresentamos a nova estratégia ao Conselho da Elmstead. O ambiente era diferente, maior.
com representantes das duas empresas misturados, e não separados. Eu estava à frente da apresentação. A mudança tributária regional do leste parecia, no início, um obstáculo difícil, comecei. Mas nossa análise mostra que ela pode se tornar uma oportunidade relevante de diferenciação. Durante a hora seguinte, minha equipe e eu detalhamos toda a proposta. Os conselheiros participaram ativamente, fazendo perguntas com interesse genuíno. Ao final, o CEO da Elmstead se levantou. É exatamente esse tipo de pensamento que procurávamos. Essa proposta está alinhada com o que buscamos. Vamos avançar para a próxima etapa de avaliação. O contrato final acabou sendo ampliado em relação ao escopo inicial, com duração de 5 anos em vez de 3. Enquanto organizávamos nossos materiais, Adira se aproximou de mim. Naquele dia, quando você me entregou o bilhete, o que fez você acreditar que eu realmente iria ler? Pensei por um instante. O clima da reunião. Quando Preston me interrompeu, você demonstrou uma reação sutil de discordância. Acreditei que seu compromisso com decisões bem fundamentadas seria mais forte do que qualquer formalidade. Ela sorriu. Uma leitura precisa. Em seguida, me entregou seu cartão, com um número pessoal anotado. Quando decidir dar o próximo passo fora da Waterstone, entre em contato. Profissionais como você precisam ter opções. Os meses seguintes trouxeram mudanças que eu jamais teria previsto. Minha nova posição veio acompanhada de um escritório, curiosamente o mesmo que Preston utilizava. Ainda assim, pedi para mudar para um espaço mais colaborativo, que favorecesse o trabalho em equipe. As mudanças mais profundas, no entanto, foram internas. A ansiedade constante, que havia se tornado minha companheira de todos os dias, começou a diminuir aos poucos. Minha confiança havia diminuído, mas agora voltei a confiar na minha capacidade de análise, sem ficar questionando ideias que antes eram naturais para mim. Comecei a ter dificuldade para dormir no passado, mas isso também passou. Minha avó percebeu a mudança imediatamente. Sua voz encontrou seu lugar novamente, passarinho, disse ela durante nossa ligação semanal. Consigo ouvir a força nela. Nem todos aceitaram essa nova fase. Vários gestores mais antigos, acostumados com a antiga estrutura de poder, resistiram às novas regras para reuniões mais inclusivas. 2 pediram demissão em vez de se adaptar. Outros aceitaram com relutância, enquanto tentavam encontrar formas de manter sua autoridade. A transformação não foi imediata nem aconteceu da mesma forma em todos os lugares. Nem todas as mudanças aconteceram rapidamente, e ainda havia resistência em algumas áreas da empresa. A verdadeira mudança cultural não acontece de uma hora para outra. O que mais me surpreendeu foi o fluxo constante de colegas que passaram pelo meu escritório para dividir suas histórias. Não eram apenas analistas, mas também gerentes, funcionários administrativos e até um vice-presidente. Todos relataram momentos em que suas vozes foram caladas e suas contribuições diminuídas. Muitos me agradeceram por ter quebrado um padrão que parecia impossível de mudar. Eu já estava decidido a pedir demissão no mês seguinte, confessou Tariq, um arquiteto de sistemas brilhante, cujas recomendações tinham sido ignoradas diversas vezes. Ver você se posicionar me deu coragem para defender o meu próprio trabalho. 9 meses depois daquela reunião marcante, a Waterstone realizou sua conferência anual de planejamento estratégico. A Novia me convidou para fazer a abertura para mais de 300 funcionários, algo que normalmente era reservado apenas aos executivos mais altos. De pé no palco, olhando para rostos conhecidos e outros novos, senti o peso daquele momento. Não era apenas sobre reconhecimento pessoal. Aquilo representava uma mudança profunda na forma como o poder e a voz funcionavam dentro da organização. O maior ativo de uma empresa não é sua lista de clientes nem o capital que possui. Comecei. É a inteligência coletiva das pessoas, de todas elas, independentemente do cargo ou do tempo de casa. Quando silenciamos vozes, perdemos inovação. Quando deixamos de fazer perguntas, abrimos espaço para erros. Fiz uma pausa e notei uma figura ao fundo da sala. Preston estava ali,
participando de entrevistas relacionadas ao seu desligamento. Nossos olhares se encontraram por um instante, antes de ele desviar. A transformação não é confortável, continuei. Ela quebra padrões antigos e questiona ideias muito enraizadas sobre quem merece ser ouvido. Mas é justamente depois desse desconforto que está todo o nosso potencial como organização. Após a fala, enquanto as pessoas se dirigiam para as sessões em grupo, Preston veio até mim. 9 meses tinham causado mudanças visíveis nele. Aquela postura de segurança que não se sustentava deu lugar a um comportamento mais contido. Parabéns pelo seu sucesso, disse, de forma rígida. Obrigada. Mantive o tom profissional, mesmo com o desconforto. Ele hesitou, claramente tentando escolher as palavras. Tenho pensado bastante sobre minha forma de liderar. Havia falhas no meu modo de agir. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas talvez o mais próximo disso que ele conseguiria chegar. Todos nós temos pontos que não enxergamos, respondi. A diferença está em encarar isso quando fica evidente. Ele assentiu rapidamente e se afastou. Fiquei olhando ele ir embora, percebendo que a raiva que eu sentia já não era a mesma. O que restava era algo mais complexo. Um entendimento maior sobre a insegurança que leva alguém a tentar calar os outros. A percepção de que sistemas inteiros permitem que pessoas como Preston existam, tanto quanto decisões individuais contribuem para isso. O que aconteceu não foi sobre destruir a carreira de alguém. Foi sobre desmontar estruturas que protegiam quem estava no topo, mesmo quando ignoravam quem realmente agregava valor. A maior vitória não foi ver Preston cair. Foi perceber o surgimento de vozes que antes eram ignoradas, inclusive a minha. 1 ano depois daquele episódio, os dados internos da Waterstone mostraram o impacto dessa mudança cultural. A retenção de funcionários aumentou significativamente, junto com melhorias claras em inovação e satisfação dos clientes. Os resultados de desempenho cresceram em todas as áreas. O dado mais importante foi que a satisfação dos clientes atingiu o nível mais alto da história da empresa. Novia me chamou para conversar sobre esses resultados. O contrato com a Elmstead foi só o começo, disse ela, mostrando os números do trimestre. A forma como sua equipe trabalhou virou referência de como diferentes pontos de vista geram melhores resultados. Não foi só a minha equipe, respondi. A empresa inteira passou a adotar práticas mais inclusivas depois daquele momento. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Isso me leva a outro ponto. Estou avaliando a criação de uma nova função de liderança em inovação e gostaria que você ajudasse a estruturá-la. Quero que pense sobre isso. Aquela proposta representava tudo pelo que eu tinha lutado. O reconhecimento do valor das ideias vindas de qualquer nível. Ainda assim, algo me fez hesitar. Agradeço muito a oportunidade, respondi com cuidado, mas gostaria de sugerir uma nova forma de organizar a estratégia. Novia levantou levemente a sobrancelha. Pode falar. Em vez de centralizar a inovação em uma única pessoa, poderíamos criar um conselho rotativo com pessoas de diferentes áreas e níveis. Cada integrante ficaria por um período limitado, garantindo a entrada constante de novas perspectivas. Ela me observou com um respeito evidente. Você está abrindo mão de um cargo de liderança para propor um modelo mais distribuído? Estou dizendo que concentrar a voz em uma única pessoa, mesmo com boas intenções, pode recriar o mesmo problema de antes. Um sorriso surgiu lentamente no rosto dela. Prepare essa proposta. Se for tão consistente quanto parece, vamos avaliar a implementação. Nos meses seguintes, a Waterstone anunciou a criação do seu primeiro conselho de inovação. 12 pessoas da empresa, com diferentes trajetórias, experiências e níveis hierárquicos. Eu ficaria responsável por conduzir o primeiro ciclo, ajudando a definir novas regras para reuniões antes da transição para os próximos membros, garantindo que nenhuma voz se tornasse dominante. De certa forma, esse sistema representava minha verdadeira resposta à cultura anterior. Não se tratava apenas de mudar quem tinha poder,
mas de transformar como o poder funcionava dentro da organização. Na manhã seguinte ao anúncio, cheguei cedo e encontrei um pequeno pacote na minha mesa. Dentro havia uma caneta prateada elegante, com a frase gravada: "Pelas palavras que mudaram tudo." O bilhete dizia apenas: "Obrigado por nos ensinar a ouvir, Né." Peguei a caneta, sentindo seu peso na mão. Às vezes, o gesto mais poderoso não é falar mais alto. É escolher as palavras certas, no momento certo, e ter coragem para garantir que elas sejam ouvidas. Se você se identificou com essa história, gostaria de saber o motivo. Lembre-se, às vezes, a maior força não está em falar mais alto, mas em saber exatamente quando agir. Essa história mostra que o silêncio estratégico pode ser mais poderoso do que qualquer confronto direto. Merit não reagiu no impulso, não tentou provar seu valor gritando ou se impondo. Ela observou, esperou e escolheu o momento certo para intervir. Isso revela algo essencial sobre ambientes competitivos. Não basta ter competência. É preciso entender o jogo invisível que acontece por trás das decisões. Muitas pessoas talentosas permanecem invisíveis não por falta de capacidade, mas por não compreenderem como o poder realmente circula. A verdadeira virada acontece quando você deixa de buscar validação e passa a agir com precisão. Nem sempre justiça vem de imediato, mas quando a verdade encontra o momento certo, ela se impõe com uma força que não pode mais ser ignorada. A principal lição dessa história não está na queda de Preston, mas na postura de Merit diante de um sistema falho. Ela não se tornou igual ao ambiente para sobreviver, nem desistiu diante da injustiça. Em vez disso, construiu estratégia, registrou provas e esperou o momento em que sua ação teria impacto real. Isso ensina que integridade não é passividade e inteligência não é apenas técnica, é também saber quando agir. Muitas pessoas confundem esforço com reconhecimento automático, mas a realidade é que ambientes desestruturados frequentemente premiam quem sabe se posicionar, não apenas quem produz mais. A lição aqui é clara: não basta ser bom, é preciso ser estratégico. E mais importante ainda, quando você decide agir com coragem, precisa estar preparado para as consequências. Porque mudar um sistema não exige força constante. Exige o movimento certo, no momento exato. Agora me diz, você já foi silenciado em um ambiente profissional? Conseguiu encontrar uma forma de ser ouvido? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode encorajar outras pessoas a se posicionarem, quando isso é o que realmente mais importa. E, se quiser acompanhar mais histórias sobre como pequenas atitudes podem transformar o ambiente de trabalho, inscreva-se no canal e ative as notificações.